Alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia. Vamos ficar de fé. Feliz ano novo, primeiramente para todos aí. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim o texto sagrado: Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira, vamos falar com o nosso Deus nesta manhã. Senhor, nós começamos esse primeiro culto do ano te dando graças. Vamos fazer isso através dos louvores, dos testemunhos que serão contados nessa manhã, da mesa, da tua mesa, da ceia e da palavra que será pregada nesta manhã. Te pedimos que o teu Espírito Santo conduza essa reunião conforme o teu querer e a tua santa vontade. Como é bom nós começarmos o ano na tua casa, reunido com os irmãos. Conduz, ó Deus, o ano dessa igreja. Quando eu falo igreja, eu falo a vida dos teus filhos, que eles caminhem, ó Deus, debaixo da tua poderosa vontade. É isso que nós pedimos, te agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus. A minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Será abençoada minha tua descendência, será abençoada minha descendência, e multiplicará a tua presença, e como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência e multiplicará a tua presença. E como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só a igreja para terminar, vamos declarar. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Nós te serviremos, Senhor, os nossos filhos te servirão. Eu e minha casa Os jovens te seguirão, os serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Terminar. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos A Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Se passarmos por tribulações, a gente entenda que Ele está no controle de todas as coisas. E isso nos conforta. Isso nos traz segurança. O Senhor Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todo
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Eles são. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Cordeiro e o leão. Tão grande É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu grande é o meu Deus, cantarei quão todos hão de sobre todo nome é o seu. Eu cantarei quão grande é o meu A igreja do Senhor. Vamos louvar. Quão grande é o meu Deus, é verdade. Cantarei quão somente o Senhor é tão grande e poderoso. Todos vão dizer quão grande, mais uma vez, é o meu Deus. Quão grande, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão dizer Coloque a sua mão no coração. É diante desse Deus tão grande, tão poderoso, Criador dos céus e de toda a terra, que controla a vida e a morte. Nada passa despercebido diante dele. Ele não está alheio a absolutamente nada. Controla a história conforme o seu querer e a sua vontade. Nunca é pego de surpresa. Tudo acontece conforme o seu querer e a sua vontade absoluta. E aqui estamos, Senhor, começando mais um ano. Sabemos que não existe magia na virada do ano,
Não sabemos como será o ano de 2022, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o soberano, está conosco, está com a minha vida, está com a sua vida, e que Ele vai continuar conduzindo a sua vida conforme o seu querer e a sua vontade. Recebe nesta manhã, Senhor, o louvor, a adoração. No nome de Jesus, amém. A salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Ainda não podemos, né, nos abraçar, desejar um feliz ano novo como nós estamos acostumados a fazer. Mas aqui estamos, né, graças a Deus. Primeiro culto do ano de 2022, né? Deixa a criançada aí. Mais um ano, como sempre a gente tem falado, né? Não há previsões, não podemos dizer como será 2022, né? Mas sabemos que Deus está conosco, e isso é o mais importante. Amém? Feliz ano novo para todos, mais uma vez. Espero que todos tenham passado a virada do ano aí, família, né? Bem, com Deus, já se preparando aí para esse novo ano. Os nossos anúncios, quarta-feira, nosso tradicional culto de oração, intercessão, estamos aqui reunidos. Não temos muitas pessoas, mas isso também não é problema, não tem impedido, né, que nós estejamos aqui. Oração não tem muito mistério, né? Nós nos colocamos aqui na presença do nosso Deus, falamos com Ele de uma maneira individual, depois de uma maneira coletiva, louvamos o nosso Senhor e ouvimos sempre uma breve palavra, mas não é porque a palavra seja breve que não seja importante. Então, quarta-feira estaremos aqui fazendo o que nós fizemos durante todo o ano passado, né? Pedindo a bênção de Deus, a sua mão poderosa sobre cada família da igreja, sobre cada homem dessa igreja, cada mulher, cada criança, cada jovem. Eu sempre aprendi desde cedo, quando eu tive encontro com Cristo, que a vida de oração ela é primordial, tanto para a nossa vida e muito mais agora à frente de uma igreja que não busca ver uma vida de oração está fadada ao fracasso. Pode até funcionar, né? Mas aquilo que de fato a igreja precisa para funcionar bem, que é o controle de Deus, nós precisamos orar. Não que Deus precise, né, das minhas orações, mas Deus usa as nossas orações para muitas vezes realizar a sua vontade. Tá certo? Quarta-feira, domingo que vem já estamos aqui. Na próxima semana é na outra, né? Nosso primeiro grande desafio. Nós temos que pagar aqui todo mês 4.200 de aluguel. Encontrei um irmão essa semana caminhando lá em Vista Alegre, né? Ele é de Vista Alegre, e a gente conversava sobre igreja, um irmão muito querido, e ele perguntou como é que estão as coisas. Eu falei, a igreja tem os desafios, né? Estamos caminhando, graças a Deus. E eu falei sobre o aluguel, quanto que eu pago. Ele tomou um susto, né? Eu falei, irmão, só a igreja mesmo a gente consegue vencer um desafio desse tão grande, uma igreja pequena, mas é um sinal de que Deus tem estado conosco. E eu falei para ele, foi um ano que Deus nos surpreendeu, né? E no início do ano, muitas especulações, e de fato, né, de que as coisas seriam difíceis. E foram difíceis, algumas igrejas pequenas fecharam, mas graças a Deus nós conseguimos manter as portas abertas, e de uma maneira surpreendente, conseguimos fazer coisas aqui que nós não conseguimos fazer antes da pandemia, né? Então, esse é o Deus que nós servimos. Tá certo? Então, se nessa manhã, né, o pessoal agora está mais... estamos começando o ano, né? Mas tem feito Pix, transferência, mas se você já tem a sua contribuição hoje de maneira presencial, você pode pegar um envelope com o nosso obreiro Ricardo, ou colocar na salva, ou durante a semana que vem, estamos começando o ano. Nosso ar deu um probleminha, na quinta-feira o rapaz esteve aqui, só que começou a chover e ele não conseguiu concluir. Então, amanhã a gente estará aqui de volta para fazer a manutenção aí desse ar que já está começando a ficar
velhinho, né? Vamos orar? Cadê a ofertinha, Henrique? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pelo ano que passou, pelo ano que nós vamos começar. Obrigado pela tua mão poderosa. Obrigado por direcionar todas as coisas. Que o Senhor continue me dando sabedoria, entendimento, compreensão, para que eu possa dirigir essa igreja debaixo da tua vontade. Que eu não apenas ouça a sua voz, mas que eu seja obediente. Ó Deus, obrigado por tudo, pelas contribuições que tem entrado. Ó Deus, abençoa cada irmão. Abençoa todos que fazem parte dessa igreja, aqueles que não estão podendo, ó Deus, aqueles que ainda não compreenderam, dá entendimento e mantém o trabalho, a fonte de renda de todos os teus filhos. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Certo? Se tem uma contribuição, você pode colocar. Bom, como eu disse, hoje a Igreja Cristã Nova Vida não tem essa tradição, né, de sempre abrir o microfone para os testemunhos, mas eu falei, quem quisesse contar um testemunho para a edificação da igreja, eu abriria o microfone. Nosso irmão Vinícius, né, pediu oportunidade, e a Simone também. Então eu falei para eles, 10 minutinhos aí. A Simone, ela tinha um testemunho, mas surgiu outro testemunho que é do seu Paulo, e ela vai contar também. Então ela vai ficar um pouquinho mais, prolongar um pouquinho. Mas eu queria chamar o irmão Vinícius, pode vir, para contar. Ele pediu para contar um testemunho. Fique à vontade, meu querido. Bom? Bom dia. A graça e a paz do Senhor. Bom, como eu sei que eu falo muito, eu escrevi e cronometrei o que eu vou falar hoje, tá? Eu peço, em primeiro lugar, desculpa, porque, obviamente, quando eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou acabar me emocionando. Mas eu sei que todo mundo tem um coração bom aqui, vai entender. Pode tirar a máscara se quiser para falar. Ah, tá, perdão. Bom, assim como o pastor falou hoje de manhã, né, começou o culto com... Eu começo porque eu já tinha escrito isso lá em Tessalonicenses, né, 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para mim, esse versículo falou muito no meu coração durante o ano de 2021. Foi um ano de aprendizado, de crescimento na fé e de principalmente se entregar e se ver na total dependência de Cristo. Para resumir, em dezembro de 2020, mamãe descobriu que estava com câncer. Infelizmente, ela já descobriu o câncer no nível 3, né? E foi um dos momentos mais tensos que eu vivi. Quem ainda tem mãe aqui sabe como é difícil. Pois, além de ter um 2020 muito complicado devido à Covid, no final do ano eu recebi essa notícia que acabou me impactando diretamente no ano de 2021. Mas como diz em Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, seja na parte boa ou seja na parte triste também. O que eu posso dizer, meus irmãos, é que Deus me sustentou e me deu força para que eu pudesse passar pelo deserto com a minha mãe. Minha mãe não era cristã, muito longe disso. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para ela, no dia que o médico falou que ela já estava em estado terminal, provavelmente ela tinha poucas horas de vida, eu tive a oportunidade, irmãos, de perguntar para ela se ela aceitava o Senhor como seu Salvador. E eu orei por elas. E eu quero acreditar. Eu falo porque eu quero acreditar, porque essa certeza só o Senhor tem. Eu quero acreditar que ela tenha aceitado de fato a Cristo como Senhor Salvador, igual aquele ladrão na cruz, que não precisou passar por batismo, não precisou passar por EBD, mas ele tinha certeza no coração dele que o Senhor era o Senhor da vida dele.
E se Deus quiser, ele está ao lado do Senhor. Então eu quero acreditar que mamãe também esteja assim, mas essa resposta só Deus pode dar. Aí eu entendi que, por mais que tenha sido uma das piores dores do mundo, segurar a mão da minha mãe enquanto ela partia, eu me alegrei no Senhor por Ele ter me capacitado que eu estivesse com ela ali naquele momento. Minha mãe partiu, enquanto eu cantava um louvor eu te agradeço, te agradeço. E assim ela se foi, no dia 13 de maio. Durante o ano todo de 2021 também, irmãos, trabalhamos no nosso empreendimento de quentinhas, porque eu estava desempregado, né, sem carteira assinada. E assim como a maioria do comércio, a gente enfrentou uma crise. As vendas caíram consideravelmente, porém, novamente, Deus não deixou nada faltar. Em nenhum momento a gente passou necessidade, em nenhum momento a gente passou fome. Quando a gente não conseguia, Deus sempre levantava pessoas para que pudessem nos ajudar. E a gente conseguiu passar por essa crise, graças a Deus, de forma tranquila. A gente mudou a estratégia, fomos para a comida congelada. Eu fui vender doce no Meia, enquanto eu e minha esposa procurávamos e deixávamos currículos em vários lugares, né? E eu cheguei a fazer algumas entrevistas, porém eu não tive êxito. Porém, o motivo de eu estar aqui hoje é para isso. Com muita gratidão, eu digo aos irmãos que amanhã a Suelen começa a trabalhar lá em Vila Isabel, numa casa de idosos, né? Para a glória do Senhor. Essa porta foi aberta no último dia de 2021. Ou seja, até o final, Deus foi fiel. E eu uso isso para que vocês não desistam. Às vezes pode estar um deserto, às vezes a gente pode não ver o que está à nossa frente, mas a gente sabe que Deus, ele é perfeito em mudar as histórias no último minuto. Assim como ele abriu o Mar Vermelho, né, enquanto o pessoal estava com medo. E com isso eu começo com o meu 2022 com o coração grato, sabendo que até aqui o Senhor me ajudou. E ao contrário dos outros anos, esse ano eu não fiz nenhum plano. Eu decidi entregar nas mãos dele, para que os planos dele sejam concretizados na minha vida. E que ele me guie até onde ele quiser que eu chegue. Que esse 2022 eu possa crescer como cristão, como esposo e como pai, para que em tudo o nome de Cristo seja louvado. Porque ao invés de reclamar, eu preferi ao rei clamar. Que Deus abençoe a nossa amada igreja do Meia. E eu desejo aos irmãos um feliz 2022, cheio de Deus todos os dias. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Pô, tinha mais 7 minutos aí, tá bastante tempo. Amém? Deus é bom, né, irmãos? Simone, pode vir. Pai, vem aqui. Na verdade, gente, hoje eu vou dar 2 testemunhos. Como eu falo muito, igual o irmão, eu escrevi. E eu ia falar só o meu, que na verdade já tinha parte do meu pai também. Mas eu vou começar falando pelo do meu pai, e aí eu vou falar de uma maneira mais específica. Bom, irmãos, meu pai, em dezembro do ano passado, como a igreja sabe, né, nós fomos 3 vezes para a emergência aqui no Pasteur, e meu pai passando mal, ele não tinha forças, né, nem para caminhar. Da última vez que eu tive com meu pai aqui no Pasteur, ele teve que entrar de cadeira de rodas, porque ele estava fraco demais. E quando a gente chegava na médica, ela ouvia o pulmão, fizeram tomografia e mandava para casa, dizendo que era assim mesmo, que os dias ele ia começar a se recuperar. Até que isso, irmãos, no meu testemunho eu vou falar, porque assim, a gente já estava enfrentando lutas com meu cunhado, Sandro, também, né? Não foi só o meu pai. E aí, até que um dia, minha mãe entrou em contato com a gente, falou, olha, vocês precisam levar o seu pai para a emergência, ele não está levantando da cama. E ele não tinha falta de ar. Então, os médicos olhavam para ele e achavam que estava tudo bem, porque ele não tinha falta de ar. E aí a Andréia levou ele para Caxias, para o hospital,
E quando ele chegou lá, que o médico olhou e fizeram nova tomografia, isso em questão de 2 dias, entre uma ida e outra, ele já estava com 75% do pulmão comprometido. Ou seja, para a idade dele, era praticamente impossível, né, pelo grau que ele chegou no hospital. E aí começou uma luta para conseguir leito. A minha irmã passou praticamente 24 horas quase, só foi conseguir ambulância e leito 5 horas da manhã do outro dia. E isso ele lá, né, e a gente clamando ao Senhor. E quando ele chegou no CTI, irmãos, ele escutou muitas coisas, né, pai? Inclusive na ambulância, o pessoal dizendo que ele seria o próximo, né? Que não teria jeito, que não ia ter condições. E o médico ligou para mim no dia da internação à noite e falou para a gente: olha, vocês se preparem, porque as próximas horas são decisivas. Vocês podem receber uma ligação a qualquer momento e as perspectivas não são boas. Ou seja, ele quis dizer para a gente se preparar, porque provavelmente meu pai não sairia daquele CTI. E nós pedimos a Deus, nós clamamos ao Senhor, porque há 20 anos atrás, meu pai também tinha passado por um livramento. E nós sabemos, irmãos, que só Deus tem a palavra final. Só o Senhor tem o sim e o não. E nós clamamos a Deus, clamamos com todas as nossas forças. E graças a Deus, dia a dia, Deus ia sustentando. Meu pai viu muitas mortes. Eu não estou passando para ele, porque ele está nervoso, né, pai? Mas ele viu muitas pessoas partindo naquele CTI. Pessoas chegavam, teve um homem que ele diz que chegou do lado dele, conversando com ele, e aí, tudo bem, a gente vai sair dessa. Quando o rapaz virou, morreu. Assim, falando com ele. O Covid não é, né, ao contrário do que as pessoas no início divulgavam, é um vírus extremamente triste, né? E meu pai teve a possibilidade de ver tantas pessoas partindo e Deus sustentando a vida dele naquele CTI. E ele tem muitas histórias, a gente precisa resumir, né? Hoje a gente até ri de algumas histórias, mas o importante, irmãos, é que Deus mostrou para o meu pai que só ele tem, né, a vida e a morte nas suas mãos. E Deus deu mais uma oportunidade para ele. E por isso nós estamos aqui, porque muitos não tiveram essa oportunidade. Mas glória a Deus, que Deus deu essa oportunidade para ele estar aqui. E eu fiquei muito feliz quando a Soninha falou que ele estaria aqui hoje para dar o testemunho, porque ele é muito tímido. Mas o fato dele estar aqui hoje é porque eu tenho certeza que o coração dele está muito grato a Deus por essa vida que Deus permitiu que ele concedesse novamente. Tá? E aí, irmãos, ao longo do ano, né, Deus foi acrescentando bênçãos, né? Lutas também, muitas lutas, mas eu vou falar algumas bênçãos. Deus abriu portas e através da minha irmã, Deus presenteou meus pais com um apartamento lindo na Vila da Penha. Lindo, lindo. Hoje eles estão morando bem pertinho da gente. E isso é motivo de muita gratidão. Deus moveu, para vocês terem uma ideia, meu pai é dono de 2 casas. E as casas, né, passavam de família, passam a escritura, e às vezes você faz uma obra, aumenta um pedacinho e aumenta outro. E, de uma forma inovadora, o prefeito do Rio fez um sistema de DECAD, onde ele possibilitou que as pessoas atualizassem os cadastros das residências sem pagar multa, E a Soninha fez a planta baixa, atualizou o cadastro. E uma coisa que seria impossível, porque as casas, quando não estavam atualizadas, elas só poderiam ser vendidas à vista, né? E meu pai colocou a casa à venda, já estava à venda, só que não vendia, porque por conta do financiamento, né, que era difícil. E Deus providenciou todas as coisas.
Meu pai conseguiu vender a casa, uma das casas dele, e com isso nos abençoar, né? Abençoar as 3 filhas. E mais uma vez, irmãos, Deus mostrou que Ele está presente nos detalhes. A gente, às vezes, só fica, né, contemplando os grandes livramentos. Mas, cada dia, Deus cuida de nós através de pequenos detalhes. E é por isso que hoje nós estamos aqui para louvar a Deus pela vida dele, né? E no finalzinho do ano, Deus ainda providenciou que eles fossem passar o Natal em Búzios, né? Curtindo um pouco dessa natureza que Deus deu. E para eles, eu sei que meu pai sempre foi muito trabalhador e ele nunca foi à praia, né? Minha mãe entrou pelo mar pela primeira vez agora. E isso, às vezes, é tão simples, mas é tão gratificante, irmãos. Nós vemos que Deus, Ele cuida de poucas coisas, de coisas pequenas, mas isso para a gente é uma grande vitória. E é por isso que o nosso coração está alegre. Amém? Você quer falar mais alguma coisa? Glória a Deus, irmãos. Agora eu vou falar do meu. Foi rápido? Ai, gente, estou tensa. Bom, eu não vou pregar não, gente, mas é porque o esboço está... Por que eu agradeço a Deus hoje, tá? Primeiro, né, porque em dezembro, Deus não nos deu apenas um milagre. Deus nos deu 2 milagres. Eu louvo muito a Deus pela vida do Sandro, porque da nossa idade, os médicos diziam que a complicação do Covid, né, porque a pessoa vai passando a idade, vai ficando mais resistente, né? Da nossa idade, a gente sabia que muitas pessoas estavam morrendo e Deus livrou a vida do Sandro. E ele passou o Natal conosco, meu pai não, meu pai passou internado e logo depois Deus livrou a vida do meu pai. Então, só por isso, eu teria muitos motivos para agradecer ao Senhor. Em março, e eu vou falar aqui, irmãos, de motivos para agradecer a Deus, mesmo em meio a dores, tá? Em março, meu tio foi internado. E no dia 1º de abril, Deus o levou. E em meio a tanta dor, eu tenho certeza que o Janinho está num lugar infinitamente melhor do que o nosso, né? Deus preservou a sua vida e o levou para a honra e glória do seu nome. Porque, apesar de nós não entendermos muitas vezes, os planos de Deus são melhores que os nossos, né? E ao contrário do Sandro e do meu pai, Deus não quis curar o meu tio. Deus quis que o meu tio visse a glória dele. E por isso, eu também o louvo. Eu louvo, gente, porque ao longo dos anos, dos dias, eu pude ver minha mãe voltar a sorrir, mesmo em meio a uma perda tão grande para ela. E isso é graça de Deus. Você vê o cuidado do Senhor, mesmo em meio à dor. Né? A minha mãe voltar a sorrir, minha mãe se divertir com os netos, quando a gente achava que ia ser um baque, e foi um baque. Mas essa é a graça de Deus. Você vê Deus sustentando, apesar da dor. Em abril desse ano, eu tive a minha última injeção de imunossupressor. Talvez daqui nem todos saibam, mas eu fiz um tratamento de injeções na barriga durante mais de um ano. Foram de 15 em 15 dias, eu levava uma injeção. Eu engordei ao longo dos 3 anos, muita coisa. E em abril eu tive a minha última injeção. Em setembro eu tive um outro diagnóstico, que o médico disse que eu não tinha necessidade de ter levado esse tratamento. E aí eu tomei mais 80 comprimidos de um remédio, que ele era para reduzir os níveis de IgG, de anticorpos virais, que, segundo o médico, era isso que estava fazendo com que as uveites fossem recorrentes.
Mas por que eu estou falando isso, né? Teoricamente, eu fiz 1 ano e meio de tratamento que desnecessário, enfim. Eu estou falando isso, gente, porque durante todo esse tratamento, Deus livrou a minha vida. Era um tratamento que, no meio de uma pandemia, a médica dizia para a gente, você pode morrer com simples resfriado. Porque você não pode pegar uma sinusite, você não pode pegar uma bactéria, você não tem imunidade nenhuma. A médica deixava a gente assim, você não pode pegar metrô, você não pode pegar ônibus, ou seja, você não pode respirar, né? E eu não tive, né, o privilégio de ser home office, eu trabalhei todos os dias praticamente, pegando o metrô cheio, e Deus me livrou de tudo, 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 tudo. Nem resfriado eu tive, irmãos. Né? Então, eu louvo a Deus por tudo, por tudo. Graças a Deus, consegui perder os quilos que eu ganhei com a medicação. Em setembro, nós descobrimos possíveis carocinhos no Henrique, e a igreja acompanhou, que nas primeiras investigações indicava que seria um linfoma. E mais uma vez, irmãos, Deus abriu portas, direcionou médicos, facilitou acesso a exames, a laudos, e tudo foi esclarecido. E não foi linfoma. Graças a Deus, eram apenas linfonódulos aumentados. Né? Durante esse ano, nós tivemos muitas perdas financeiras, muitas. Nosso apartamento foi entregue, danificado. Nós não tínhamos dinheiro, ficou 5 meses para ser alugado. Nós tivemos que arcar com alguns custos. Tivemos notícias tristes a respeito de um investimento que o meu filho fez no Espírito Santo. E tudo se tratava de valores muito altos. Mas Deus, de forma sobrenatural, veio suprindo as nossas necessidades. Não foi fácil, não está sendo fácil. Mas ver o sobrenatural de Deus agindo na nossa área financeira, providenciando advogados, direcionando tudo, me faz ver o milagre do Senhor em meio às dificuldades. Irmãos, eu sou muito grata a Deus todos os dias, quando eu desço no metrô da Nossa Senhora da Paz. Eu olho para os céus e Deus sabe que todos os dias eu peço ao Senhor mais um dia de milagre para manter o meu emprego. Porque em meio à pandemia, trabalhando com o que eu trabalho, vendo a empresa passar por crises profundas, Deus tem me guardado naquele lugar. E hoje, eu escrevendo isso, eu me sinto realmente escondida na fenda da rocha, num lugar que o diabo não pode tocar. Porque eu estou escondida na fenda da rocha. E como eu agradeço a Deus, irmãos, por manter o meu emprego, o meu salário, em meio a essa crise sem precedentes. Eu vou resumir muito aqui. Os ataques do diabo são tantos, irmãos, e tão frequentes. E às vezes a gente parece que vai sucumbir. Não é fácil estarmos aqui todos os domingos. Né? Talvez as pessoas não tenham ideia do que seria, do que é estar à frente. Eu imagino para o Walter, todos os domingos, com o microfone, passando a mensagem do Senhor. E muitas vezes com o coração quebrado, tristezas, problemas emocionais. E Deus suprir a saúde a cada domingo é um milagre. Porque nós somos feitos do mesmo pó que vocês. Né? Quantos aqui nos domingos, às vezes, acorda com uma dor de barriga, acorda com um mal-estar, briga com a esposa, e não quer vir para a igreja, não está bem. E nós passamos por isso também. Só que nós não podemos falar, não vamos para a igreja hoje. A igreja vai fechar. Então, isso é um milagre. Finais de semana, ele dorme 2 horas, 3 horas. Durante a semana, ele acorda às 6 junto comigo. E dorme muito tarde. E isso, irmãos, é um milagre.
Esse ano foram tantas lutas que a gente às vezes passa desapercebido, mas eu achei que eu fosse perder meu cachorro, porque ele foi queimado. O nosso box explodiu, uma forma caiu e quebrou o piso da cozinha. O meu filho foi banido e até hoje está impedido de trabalhar numa plataforma. Deus tem nos ajudado a cuidar dele para que ele não entre numa depressão. Eu mesma luto todos os dias contra uma, não sei se depressão que insiste e muitas vezes não me deixa levantar do sofá. São esquecimentos, cansaço, ansiedade, medos. Nós somos feitos do mesmo pó de cada um aqui. Ver minha mãe lutando dia após dia contra uma doença, tantos tratamentos, os tremores, os medos. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus nos presenteia todos os dias com o dom da vida. Ver meus pais aqui hoje, meu pai, a minha mãe de casa, de pé, lutando contra tudo e contra todos, é ver o cuidado de Deus. Que eu já falei. Na cantata desse ano, né, Deus mais uma vez nos mostrou que nem sempre é como a gente planeja. Eu sou uma pessoa muito controladora por natureza, tá, gente? E Deus mais uma vez mostrou que não é da forma que nós pensamos, é da forma que Ele quer. Isso não quer dizer que nós não precisamos planejar tudo da melhor forma, porque para o Senhor eu creio que tem que ser da melhor forma. Mas a palavra final vem do Senhor. E eu quis fazer esse pequeno resumo, porque às vezes as pessoas acham que as nossas vidas tudo é muito fácil, né? A Simone vai ser a primeira pessoa a glorificar o Senhor durante o ano de 2021. Foi só bênção. Não, irmãos, eu estou glorificando a Deus, apesar de todas as perdas que a gente teve, apesar das lutas que a gente teve. Porque é muito fácil você fechar os olhos e deixar de enxergar esses pequenos milagres que acontecem todos os dias. São esses nasceres de sol a cada novo dia que nos mostra que não é sobre nós, mas é sobre Ele. É como Ele faz, como Ele cuida. E isso vai acontecer conosco até que Ele venha, ou até que Ele nos leve. O que eu queria deixar aqui de mensagem é isso. Não deixe que as perdas, as angústias, os sofrimentos tirem dos seus olhos o brilho de apreciar os milagres que continuam acontecendo, apesar das lutas. E hoje eu agradeço a Deus por ter passado mais um ano junto com eles, junto com meus pais, com minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos. E que em meio às lutas, meu coração está muito, muito grato a Deus. Então não desista, não seja pessimista, não deixe de apreciar os milagres. Não permita que o seu amor esfrie por conta das tribulações. Mas continue, porque Ele está conosco. E Ele vai continuar conosco durante todo o ano de 2022. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém, irmãos. Glória a Deus. De fato é um Deus que nos surpreende. E realmente, ontem eu estava, 3 horas da manhã, estava vendo meu caderninho de oração. E como é bom você ver quanto Deus te respondeu, né? Eu sei que os irmãos aqui também, né? Durante o ano me contaram as bênçãos, né? Que Deus... Então, vamos agradecer a Deus, né? Pelos testemunhos e aqueles também que eu sei que teria algo de Deus para falar, mas por conta do tempo também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez, ó Deus, do ano que passou, pelas bênçãos que nós ouvimos aqui, ó Deus, vendo o Teu cuidado, a Tua provisão, mesmo em meio ao sofrimento. Somos gratos a Ti. Recebe nesse momento do louvor, toda a honra e toda a glória. Obrigado por tudo. No nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu tenho algo muito importante para falar para os irmãos. Uma mensagem diferente hoje. Pedi para os irmãos trazerem, se possível, caneta, papel. Alguns textos eu não vou ter como esperar os irmãos, né? Mas é um assunto, eu considero bem maduro, mas já está na hora da igreja também avançar, né? Mais e mais alguns assuntos, como se você tem reparado bem, eu procuro alguns assuntos saltar e ficar repetindo, até que a igreja absorva. Eu tenho visto isso. É um tema que vocês conhecem bem, em certa parte, mas a gente vai começar a falar de alguns pontos, né, importantes. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, apenas o versículo 17. Muita calma. Hoje o culto é um pouquinho diferente, por isso vai ser um pouquinho mais longo. Nós estamos na casa de Deus, amém? Efésios 5, versículo 17. Diz assim o texto sagrado. Efésios 5, versículo 17. Quando vocês não conseguirem me acompanhar, anote aí na sua Bíblia, no papel. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por este primeiro culto, e por este tema que o Senhor colocou no meu coração, para que eu possa instruir e ensinar a igreja de maneira mais profunda. Me usa nessa noite, os meus estudos, aquilo do meu preparo. Preciso da iluminação do Teu Espírito, para que eu possa ser claro com os meus irmãos, e que eles possam começar a absorver tudo aquilo que vai ser ensinado a Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu quero começar o ano com esse tema, né? A vontade do Senhor, que considero um tema muito relevante para toda a nossa caminhada cristã e também muito pertinente, né, para o ano que se inicia, pois certamente será mais um ano onde nós iremos precisar tomar decisões importantes, não tem jeito, fazer escolhas importantes, traçar metas, colocar planos em ação. Então, o tema é muito pertinente. E para que tomemos decisões que agradam a Deus, e se somos crentes de verdade, se somos filhos de Deus, servos do Senhor, deve haver essa preocupação. Isso é natural. Ou seja, agradar a Deus em tudo que fizermos. Portanto, para isso será necessário, então, que compreendamos, quero que você grave essa palavra, compreendamos qual é a vontade de Deus. Eu citei Efésios 5,17 por causa do termo que Paulo usa em relação à vontade de Deus, pois ele diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Qual é a vontade do Senhor? Bom, só para vocês entenderem um pouquinho aqui do contexto, Paulo está exortando esses crentes a não viverem como os insensatos. Versículo 15 mostra isso. Aí no versículo 18, né, ele mostra o que seria essa insensatez, né, naquele contexto, e qual era a vontade de Deus. Portanto, no versículo 17 e 18, Paulo diz, portanto, não sejam insensatos, ele falando da insensatez, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E qual seria a vontade do Senhor? Versículo 18, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Mas como disse, eu quero chamar a sua atenção para as palavras de Paulo, quando ele diz, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, o que Paulo diz aqui é muito importante.
Grave isso, muito importante, pois em nenhuma parte das Sagradas Escrituras há algum incentivo para que procuremos descobrir, eu vou explicar, qual é a vontade de Deus, no sentido de que ela não tenha sido revelada. Tá certo? Então, a Bíblia não incentiva você a querer descobrir a vontade de Deus como se ela não tivesse sido revelada. Pelo contrário, na verdade, Deus já revelou sua vontade para nós. Agora, o que Ele quer que nós saibamos sobre a sua vontade está revelado nas Sagradas Escrituras. Nós temos que apenas procurar compreender, como recomendou Paulo aos crentes em Éfeso. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, falando sobre a vontade de Deus, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela já foi revelada. O que nós temos que fazer é compreendê-la, experimentá-la, comprová-la. Tá certo? Agora, é muito importante dizer que a vontade de Deus é única, só existe uma. Mas há distinções em sua vontade. A vontade de Deus é única, mas há distinções em sua vontade. Portanto, nesta manhã estudaremos apenas duas em relação à vontade de Deus, pois creio ser no momento importante ensiná-las para a igreja. Vou citar até a terceira, pois é bem conhecida, porém eu creio que ela seja incompatível com a vontade de Deus. Mas eu vou explicar porque ela é muito popular. Então a primeira vontade que eu quero tratar nessa manhã é a que os teólogos chamam de vontade preceptiva. Não é um nome fácil, vocês têm que começar a gravar esse termo, né? Vontade preceptiva. O que é a vontade preceptiva? De respeito aos preceitos do Senhor, às regras de Deus, aos mandamentos de Deus, às suas ordenanças. Um bom exemplo de vontade preceptiva são os 10 mandamentos. Por exemplo, Deus diz: não matarás. Então, a vontade de Deus é que o homem não mate. Vontade preceptiva. E essa vontade já foi revelada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, não vou esperar muito vocês, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: deem graças, que nós lemos no início, o irmão também leu, deem graça em todas, não somente em algumas, mas em todas as circunstâncias, pois esta é o quê? A vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, dar graça a Deus em todas as circunstâncias é uma ordenança divina. Não é opcional, não. É ordenança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. É a vontade de Deus aí. Abstenham-se da imoralidade sexual. Vontade preceptiva, está revelada. 1 de Pedro 4, 1, 2 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que nós não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, os desejos corruptos. Então, essa é a vontade preceptiva, essa é a vontade que é revelada. Amém? Agora, como nós vamos compreender os preceitos de Deus, as suas ordenanças, as suas regras, suas normas, sua vontade, se passarmos um ano totalmente afastado da palavra de Deus? Aqui começa o problema. Como? É uma pergunta retórica, não tem como. Como eu vou saber as ordenanças, as regras, as suas normas
passando todo ano afastado das Sagradas Escrituras. Você não vai ter como compreender. Então, meus irmãos, quanto mais eu conheço as Sagradas Escrituras, mais eu conheço a sua vontade, mais eu compreendo a sua vontade. Amém? Meus irmãos, a vontade de Deus, como eu disse, ela não é opcional. Aquilo que eu citei acima não é opcional. É uma ordem. Temos que obedecê-la. A razão pela qual muitos filhos de Deus têm suas vidas rasas, fracas espiritualmente falando, é porque ainda muitos não buscaram compreender a vontade de Deus para que tenham uma vida espiritual saudável. E temos que colocar isso como meta nesse ano. Como já vimos, a vontade de Deus é a nossa santificação, como Paulo mostrou aos Tessalonicenses, que nós vivamos uma vida de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele fala: orem continuamente, ore sem cessar. Essa é a vontade de Deus. Que soframos, olha a vontade de Deus aí, que soframos como Cristo sofreu, para que não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos e corruptos, como Pedro instruiu a sua audiência. Agora, é importante dizer que essa vontade é possível ser desobedecida. Essa vontade, a vontade preceptiva, ela pode ser desobedecida. Por exemplo, se tratando dos 10 mandamentos, quantas vezes nós desobedecemos aos preceitos do Senhor? Olhe lá para os 10 mandamentos e você vai ver quantas vezes nós desobedecemos. Quantos de nós não vivemos uma vida de oração, que é a vontade de Deus? Desobediência. Quantos de nós não buscamos viver uma vida de santidade? Desobediência. Quantos de nós não buscamos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Desobediência. E essa vontade já está revelada. Portanto, nós, como filhos de Deus, temos que obedecer a esses preceitos, a essas ordens, e muitas vezes desobedecemos. Então, essa vontade é possível desobedecê-la. Pois por causa da nossa natureza pecaminosa, nem sempre a cumprimos. Vontade preceptiva e revelada. Essa é a primeira vontade. A segunda vontade que quero tratar nessa manhã é a vontade decretiva. Já é claro, né, o termo, vontade decretiva. E o que seria essa vontade? É a vontade de Deus, em que soberanamente Ele opera tudo que Ele quer. Tudo que Ele quer. Essa vontade também é chamada de vontade absoluta, vontade eficaz, vontade soberana. E essa vontade, diferente da outra, ela é irresistível. Ela não tem como ser contrariada. Olha que bênção. Ela não tem como ser desobedecida. A vontade absoluta, eficaz, soberana. Essa é a vontade decretiva de Deus, diferente da vontade preceptiva. Vamos ver alguns exemplos. Isaías 46, versículo 9 e 11. Importante para vocês não ficarem apenas no meu falar. Isaías 46, 9 e 11 diz: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente, convoco a ave de rapina, de uma terra bem distante, o homem para cumprir o meu propósito. Olha a vontade decretiva. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Que Deus tremendo, irmãos. Que Deus tremendo. Romanos 9, 19 diz: mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? É uma pergunta retórica. Ninguém. Essa vontade que Paulo está citando é a vontade decretiva. Grave isso. Daniel 4,35 diz, Daniel 4,35,
Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém, olha só o que diz, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Ninguém. A vontade decretiva ela é irresistível. Efésios, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Efésios 1, 5 ao 11, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, têm sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Glória a Deus. Por último, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa é a vontade absoluta e decretiva do nosso Deus. Amém? Apenas uma observação. Essa vontade geralmente é oculta. Nós não sabemos. É o que Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que ele diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos, olha aí, a obediência a todas as palavras desta lei. Ou seja, as coisas reveladas são justamente o que Deus quer que nós conheçamos. E está revelado aonde? Na sua palavra. Já o que não é revelado pertence somente a Deus. E Ele não quer revelar para nós. Isso é muito importante nós entendermos nessa manhã. Mais à frente vamos ver isso melhor. Amém? Então, segunda vontade, a vontade decretiva ou absoluta do Senhor. A última vontade que eu quero tratar nessa manhã, antes de nós fazermos algumas aplicações, é a vontade, entre aspas, permissiva. Muito popular, essa vontade é muito popular, diferente das outras que eu citei, mas que eu considero essa vontade permissiva incompatível com a soberania de Deus, e eu vou explicar. A vontade permissiva pressupõe a ideia que existe um poder fora de Deus, que pode produzir e fazer algo à parte dele, mas que recebe a mera permissão por Deus para agir e operar. É como se Deus dissesse o seguinte: não, eu vou permitir, é você que faz, eu estou apenas permitindo. Mas os que acreditam na vontade, entre aspas, permissiva, de certa forma, eles querem dar um jeitinho, eles querem isentar Deus dos acontecimentos maus, das manifestações do mal no mundo, dos atos pecaminosos que se manifestam nesse mundo. Portanto, em relação a essas questões que eu citei, eles dizem: Deus permitiu. Ao invés de dizer, Deus decretou. Deus permitiu isso. O que está acontecendo lá na Bahia, não, Deus ele permitiu, ele não decretou. Então, por conta disso, eles falam que Deus permitiu. Então, na verdade, Deus é soberano em seus decretos, irmãos. Ele não permite que as coisas aconteçam. Ele determina. É diferente, que todas as coisas aconteçam, sejam os eventos bons ou ruins. Pois nada acontece fora dele. Nada. Senão ele não seria soberano. E quando estudamos sobre a soberania de Deus, é normal, eu entendo isso. O que eu entendo hoje, passei tempos estudando, é natural, é normal que muitos de seus decretos não entendamos. Poxa, ok, beleza, tranquilo.
Somos limitados, isso é aceitável. Mas dizer que ele permite que algo aconteça como se ele estivesse isento daquela situação, apenas permitindo que outro poder fora dele haja, é negar que de fato ele é soberano. Na verdade, meus irmãos, talvez seja difícil de ouvir isso, talvez vocês não estejam acostumados, mas eu vou mostrar na Bíblia, na verdade, o pecado e todos os atos perversos dos homens e anjos têm lugar no conselho de Deus. Tem a ver, sim, com a sua vontade decretiva. Tem a ver. E quero mostrar isso a vocês nas Sagradas Escrituras, para que vocês entendam. E esses textos eu quero que vocês abram e eu vou esperar. Primeiro texto, Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23. Pode abrir aí com calma. Atos, capítulo 2, versículo 22, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 e 23. Depois nós vamos pular mais à frente para o capítulo 4 de Atos. Acharam aí? Preste atenção. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue. Olha o que diz em seguida. Foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então o texto aqui deixa claro que foi de acordo com o determinado conselho de Deus que Cristo foi preso, crucificado e morto pelas mãos injustas. Tem uma versão que diz assim no versículo 23: Deus, por sua própria vontade, foi Ele, e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. Não é por acaso não, foi eu que determinei. E que vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Então, Deus não permitiu que os homens prendessem Jesus. Deus não permitiu que ele fosse crucificado. Deus não permitiu que ele fosse morto pelas mãos injustas e ficou alheio a essa situação, ou seja, tudo aconteceu fora dele. Não, não é isso. Foi tudo decretado por ele. Tudo decretado por ele. Tudo estava de acordo com a sua vontade decretiva. Não há permissão. Ele decretou. Atos 4, 27 e 28. Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Lucas fala, de fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versículo 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha só. Ou seja, a reunião de Herodes com Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para conspirar contra Jesus e matá-lo, ou seja, uma reunião má, pecaminosa, não foi permitida por Deus, pelo contrário, versículo 28 é claro, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Esse é o Deus que nós servimos. Em outra versão diz, eles se reuniram para fazer tudo que pelo poder e pela tua vontade já havia resolvido que ia acontecer. Ele que decretou. Essa é a vontade decretiva. E ninguém pode se opor a ela, ninguém pode resisti-la. Portanto, meus irmãos, era da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz. E que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os judeus, de maneira
pecaminosa fizessem parte desse acontecimento. Foi permissão, ele decretou. Mas eu entendo que muitos têm dificuldade para entender como um Deus totalmente santo pode usar esses decretos, né, usar em seus decretos atos pecaminosos. Como é que pode um Deus tão santo usar o mal, atos pecaminosos, a maldade humana usar o diabo? Mas, meus irmãos, eu confesso que para mim a resposta é muito simples, muito simples. Porque só um Deus santo, no nível mais alto desta santidade, aonde nenhum homem é capaz de alcançar, mesmo quando o homem chegar à perfeita santidade no céu, porém Deus ainda continuará acima dessa santidade, pode usar o pecado, o mal, a maldade do homem, o diabo, e continuar ileso em sua santidade. O problema é que nós ficamos comparando as situações com a gente que é homem. Quem faz isso? Quem usa o pecado, quem usa o mal, a maldade do homem e o diabo, não consegue se desvencilhar. O homem é assim, Deus não. Então não há nenhuma dificuldade. Só um Deus totalmente soberano pode fazer isso. Quem não é soberano não pode. Mas ele pode, porque ele é soberano. Sem falar que todos esses acontecimentos têm como propósito final glorificar o seu nome. O que está acontecendo na Bahia, tanto de bom como de ruim, tem um propósito para glorificar o nome de Deus que nós não sabemos, somos limitados. Então, por isso, por conta disso, vejo que é incompatível a suposta vontade permissiva com a soberania de Deus. Mas eu quero falar, porque outro dia até o Santo a gente estava falando sobre isso, e é muito popular essa vontade permissiva, mas eu vejo ela incompatível. Eu e outros estudiosos, pastores, veem dessa forma. Amém? Dito tudo isso, vamos agora aplicar essas verdades ao nosso contexto. Meus irmãos, quando nesse ano, durante a nossa vida, quando tivermos que compreender, olha o termo, compreender a vontade de Deus, diante de alguma situação, nós precisamos perguntar para nós mesmos, mas essa situação está dentro de qual vontade divina? Essa minha decisão, esse meu propósito, ela está dentro de qual vontade para eu compreender? A vontade preceptiva? A vontade revelada, a vontade decretiva, a vontade oculta? Por exemplo, eu sei que é da vontade de Deus que eu me santifique. Isso já foi revelado. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, já foi revelado. Eu não tenho que orar. Será que eu tenho que me santificar? Não. Já está revelado. Eu sei, pois, já foi revelado que é a vontade de Deus que eu vivo uma vida de oração. Será que eu tenho que ser tão radical na minha vida de oração? Sim, orar sem cessar. É a vontade de Deus. Orar continuamente. Isso não é opção não, isso é ordenança. Ordenança. Quando nós não buscamos viver assim, estamos em obediência. Eu sei que é a vontade de Deus, pois já foi revelado que devemos dar graças a Ele em todas as circunstâncias, como os irmãos aqui deram. Não é fácil? Claro que não, mas é ordenança. É a vontade de Deus. Temos que aprender a dar graças em todas as circunstâncias. Eu sei que é a vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia já revelou, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então, esses são alguns exemplos, mas tem outros mais. Portanto, para compreender a vontade de Deus, que já foi revelada a vocês, vocês terão que se aplicar às Sagradas Escrituras, porque senão não tem jeito. Aí sabe o que nós fazemos? Começamos a procurar saber qual é a vontade de Deus em outros meios. Em outros meios. Deixamos de lado a palavra de Deus. Deus ele pode revelar a sua vontade por outros meios?
Meu irmão, eu não posso botar Deus dentro de uma caixinha, né? Mas a regra é essa. Hoje quando eu quero saber compreender a vontade de Deus, eu venho para as Sagradas Escrituras. Se Deus quiser me mostrar de outra maneira, Ele é Deus. Os reformados ortodoxos diriam que não. Mas Deus não está dentro de uma caixinha. Amém? Então vocês terão que procurar compreendê-la para que não fiquem em dúvida a respeito daquilo que Ele já revelou e é do seu agrado. Temos que nos apegar às Sagradas Escrituras. Como eu falei aqui, certa vez, pregando aqui, eu falei que certa vez lá em Vista Alegre, uma jovem veio até mim e perguntou, Walter, eu queria saber se era vontade de Deus que eu evangelize. Já está revelado, dito por todo mundo, de pregar o Evangelho. Então, às vezes, nós fazemos orações que não faz nenhum sentido. Porque Deus já está mostrando a sua vontade. Agora, o que de fato, agora sim. Aí vocês vão, né? Se você estiver atento à mensagem, você deve estar esperando por esse momento. O que de fato mexe com a cabeça dos crentes são os assuntos adiáfora. Termo não muito popular, um termo usado nos dias da Reforma Protestante. Mas o que são assuntos adiáfora, pastor? São assuntos diferentes, ou seja, não há nada de certo ou errado em si mesmo. Por exemplo, mudar de emprego. A Bíblia não diz que mudar do emprego X para o Y é certo ou errado. Como saber a vontade de Deus? Como compreender? A Bíblia não fala, né, qual é a pessoa que você deve se relacionar. Me refiro, no caso, a dois crentes. Não fala. Pastor Val, você tem que namorar com a Simone. Simone tem que namorar. Pastor, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala se abrir um negócio é da vontade de Deus ou não. A Bíblia não diz que ir para um país, outro país, se é da vontade dele ou não, se é certo ou errado. Se ir para outra igreja, se é certo ou errado. A Bíblia não fala. Portanto, como compreender a vontade de Deus para essas questões, já que elas não estão reveladas nas Escrituras? Como? Sabe como, irmãos? Se submeter à vontade decretiva para cada situação desse tipo. Compreender que existem situações que estão na esfera da vontade decretiva de Deus, e mais, Ele não vai te revelar, porque Ele não quer. E às vezes nós ficamos em crise, como é que eu vou saber? Deus não revela muitas coisas. E quando eu falo me submeter à vontade decretiva, não me refiro a ficar na passividade. Deus sabe. Pelo contrário, podemos agir da seguinte forma. Por exemplo, digamos que nesse ano você queira sair do Brasil e ir para outro país. Bom, como compreender a vontade de Deus para essa situação? Primeiro, sua ida para outro país vai interferir em sua vida com Deus? Temos que começar a usar a capacidade que Ele nos deu. Lá tem uma igreja no qual você continuará servindo a Deus. Isso é importante para você? Ambos concordam, ou seja, marido e mulher sair do país. Os filhos concordam. Qual o principal propósito em querer sair do Brasil? Será que não há um propósito pecaminoso que está escondido lá no seu coração? Outro exemplo. Você quer abrir um negócio, como compreender a vontade de Deus? Um negócio honesto. Você tem condições financeiras para abrir esse negócio? Qual é o propósito em abrir esse negócio? Qual é a sua intenção? Será que não há nada de pecaminoso nesse propósito? Será que você não vai se afastar de Deus? Estão percebendo? Precisamos usar a capacidade que Deus nos deu para raciocinar. Temos o Espírito Santo. Precisamos verificar a questão moral. E claro, temos que orar. E como não sabemos, e Deus não vai revelar muitas vezes qual é a sua vontade nessa situação, devemos orar como João nos ensinou, 1 de João 5,14. Esta é a confiança que temos. Confie em Deus. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade,
Ele nos ouve. Submeter à vontade decretiva de Deus. O problema é que a gente não quer errar. A gente não quer vacilar. Quer que Deus ele envie um anjo e fale, ó, sai desse emprego e vai para o outro. Pode ir lá para o país X, né? O anjo vem e fala isso para você. Então, irmãos, depois que analisarmos a situação com sabedoria bíblica, vamos apresentar a nossa oração a Deus e agir diante desses assuntos a diáfora. Assuntos diferentes que não tem nada de certo ou errado em si mesmo. E se submeter à vontade decretiva e oculta de Deus. Amém? Na minha juventude, tinha uma questão muito interessante entre os jovens. Né? Muito interessante, eu mesmo passei por isso, e a maioria que estão aqui. Se você tivesse que namorar com a menina, você tinha que ir até no pastor. O pastor lhe aconselhava você a saber qual era a vontade de Deus, se era a vontade de Deus que aquela menina namorasse com você, o rapaz. Mas, meus irmãos, se o casal é cristão, se eles servem a Cristo, se eles se gostam, se estão bem intencionados, querem começar um relacionamento sério, não há nada de errado nisso. É importante orar, claro, agir, tem que conversar, e submeter à vontade decretiva e oculta de Deus. Olha como é que isso é importante. Olha como algumas questões podem ser resolvidas. Mas eu não quero tocar em um ponto importante se tratando da vontade decretiva de Deus, especialmente nas questões a diáfora. Por exemplo, talvez alguém diga, pastor, eu fiz tudo o que o Senhor me ensinou. Tudo. Eu já sabia, o que o Senhor falou, eu já sabia. Então eu saí do país, mas deu tudo errado. Tudo errado. Saí do emprego e fui para o outro. Deu tudo errado. Não deu certo. Pastor, eu fui abrir um negócio. Não deu certo. Pastor, eu comecei um relacionamento e não deu certo. Ou seja, pastor, aí o crente diz logo, não era da vontade de Deus sair do país. Não era da vontade de Deus mudar de emprego, abrir um negócio, começar um relacionamento. Mas aí que está o ponto. Muitas vezes, a vontade de Deus é que essas coisas deem erradas em nossas vidas. É isso que a gente não está acostumado a ouvir. Esse é o ponto. Muitas vezes é da vontade de Deus que as coisas deem erradas em nossas vidas. O problema é que no meio evangélico, quando algo não dá certo, os crentes linguarudos logo dizem, viu só? Não era da vontade de Deus. Eu falei, eu já fiz isso, irmãos. Não era da vontade de Deus. Quando na verdade muitas vezes Deus quer nos ensinar coisas tremendas. E fará isso através dos nossos erros. Daquilo que não deu certo. Situações que aparentemente Deus não está por trás delas. Deus quer nos ensinar muitas vezes fé, humilhação, intimidade com Ele. Claro, irmãos, que não estou fazendo apologia para os crentes agirem de maneira descompromissada. Não é isso. Não estou fazendo apologia ao erro em nossas decisões. Longe de mim tal coisa, mas, como disse, assuntos a diáfora. Assuntos em que Deus não especifica qual é a sua vontade. Precisamos nos submeter à sua vontade decretiva e oculta. Devemos usar a capacidade que Deus nos deu de raciocinar, agir com sabedoria bíblica, orar e submeter à vontade decretiva, oculta do Senhor. Tem um texto muito interessante, dentro disso que eu estou falando, Tiago 4, 13, 15. Importante que você abra. Tiago 4, 13, 15. Tiago 4, 13, 15. Bem conhecido. 13 e 14 diz o seguinte, preste atenção nos detalhes. Ouçam agora. Vocês me dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro.
Verso 14, vocês nem sabem, Tiago fala, o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ou seja, agir dessa forma seria agir de uma maneira irresponsável, nós vamos entender daqui a pouco. Agir dessa forma seria não se preocupar, viver segundo a vontade de Deus. Porque, na verdade, no contexto deles aqui, eles estavam se vangloriando em suas pretensões. Versículo 16, a gente vai mostrar isso, versículo 16. E é importante falar que não seria pecado ou errado que eles irem para outra cidade. Qual o pecado nisso? Passar um ano lá, fazer negócio, ganhar dinheiro, não há pecado nisso. Só que essas pretensões, aqui que está o ponto, eram pecaminosas, pois no versículo 16, Tiago diz, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Que pretensões dessas? Aí ele fala, toda vanglória como essa é maligna. Aqui está o problema. Então vale a autoavaliação das decisões. Aí ele diz, vocês nem sabem, versículo 14, o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois dissipa. Como agir se eles não sabiam qual era a vontade de Deus para a situação? Versículo 15, Tiago mostra. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, Tiago propôs que eles orassem. Pois diante dessas situações em que não sabemos como será, e muitas vezes Deus não nos mostra, devemos falar para o Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto. Se o Senhor quiser, eu vou para os Estados Unidos. Se o Senhor quiser, eu vou mudar de emprego. E age. Dependendo, submisso à vontade decretiva dele, não há pecado nisso. O Senhor errou. Então devemos orar e nos submetermos à sua vontade decretiva, e se porventura agirmos com sabedoria humana, se usarmos a capacidade que Deus nos deu para decidir, se não houver nada de pecaminoso em nossas decisões, se orarmos e mesmo assim, se as coisas não caminharem como pensávamos que iria caminhar, não podemos dizer que não é da vontade de Deus. Não podemos. Por quê? Porque todos os erros, empecilhos, obstáculos, sofrimentos podem fazer parte da vontade decretiva do Senhor que está oculta. E Ele pode estar usando tudo isso para nos ensinar coisas que você nem imagina. O problema é que nós associamos a vontade de Deus sempre às coisas boas, né? Mas pastor, de repente você está ligado aí no texto, mas pastor, Paulo deixa claro que a vontade de Deus, ela é boa. Não fala lá em Romanos? A vontade de Deus, pastor, ela é agradável, ela é perfeita. Portanto, como os nossos erros, os empecilhos, as barreiras, os obstáculos, os sofrimentos, podem ser considerados bons, agradáveis e perfeitos? Mas a questão é que muitas vezes essa vontade que é boa, agradável, perfeito, não vemos no início da história, mas só no final. É porque nós somos muito limitados. Meus irmãos, cadê, eu pergunto para vocês, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita na vida de Jó, quando ele perdeu 10 filhos? Cadê? Cadê? Cadê a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita quando ele ficou pobre da noite para o dia? Cadê? Cadê a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita quando ele ficou extremamente doente? Essa vontade que é boa, agradável e perfeita, nós só vemos lá no final, no capítulo 42, no versículo 5, quando ele diz, meus ouvidos eu tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha o que Deus ensinou a ele. Por essa ótica que nós temos que ver. Não deu certo. Não é da vontade de Deus. Não é dessa maneira. Cadê a vontade de Deus que é boa e agradável e perfeita no espinho da carne de Paulo, espinho que lhe humilhava? Nós vemos lá em 2
de Coríntios 12, 9 e 10, quando diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que a vontade de Deus aqui é agradável. Cadê a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita na vida do salmista Emã, que acabou ali em trevas, sentindo como se estivesse em trevas? Sabe o que é a vontade boa e agradável e perfeita que o nosso irmão Emã está lá no céu, irmãos? Temos que esperar o fim da história. Cadê a vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável na morte de Jesus na cruz do Calvário? Está aqui, irmãos, eu e vocês, que fomos salvos por Ele. Nós somos a vontade boa, agradável e perfeita do plano salvífico. Glória a Deus, Ele nos salvou. Amém? Meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: primeiro, começar a entender este conceito bíblico sobre a vontade de Deus é importante para a nossa caminhada cristã e muito pertinente para esse ano que se inicia. Importante. Pois tudo aquilo que precisamos saber sobre a vontade de Deus e que Ele quis nos revelar está nas Sagradas Escrituras. Está aqui. Portanto, nós só temos que compreender. E para isso você precisa começar esse ano mergulhando nela, para que você não viva contrário à vontade de Deus. Segundo, precisamos nos submeter à vontade decretiva do nosso Deus, que geralmente é oculta, e Ele não quer nos revelar. Portanto, temos apenas que nos submeter a ela, e não procurar encontrá-la, já que Ele não quer nos revelar, e sempre nos lembrando de Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Terceiro, precisamos compreender que muitas vezes a vontade de Deus é que as coisas não deem certo, pois é dessa forma que Deus nos ensina muitas coisas que nós não sabemos. Quarta, precisamos compreender que a vontade de Deus é de fato boa, agradável e perfeita. Só que muitas vezes nós só vemos essa vontade que é boa, agradável e perfeita no fim da história. Olhe para o início do ano passado, em que você orou e Deus te direcionou, as coisas começaram a dar errado, mas veja o fim do ano. Às vezes é só no fim. Portanto, que nesse ano, diante das decisões que temos que tomar, das escolhas que teremos que fazer, consigamos compreender a vontade de Deus para cada momento. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos preparar para a ceia. Este é um assunto. Tem que ficar estudando, pregando, para que vocês de fato compreendam mais. Obrigado, Senhor, pela tua vontade decretiva no plano salvífico, porque por conta disso os sofrimentos não foram capazes de impedir Jesus subir nessa cruz e morrer. O diabo, as tentações. Porque a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas sem pecar. Subiu nessa cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Plano de Deus, conselho de Deus, vontade decretiva. Também sei, meu Deus, que os meus irmãos têm assuntos adiáfanos, ó Deus, situações que
Eles não sabem qual é a tua vontade para cada situação, porque ela é oculta. Mas temos que descansar, nos submeter à tua vontade decretiva e fazer aquilo que o Senhor nos capacitou. Pensar na situação, raciocinar, orar, agir de maneira correta e depender da tua vontade. Se não der certo, não significa que não seja da tua vontade, porque o Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Possamos, ó Deus, nos apegar a essa palavra, para que não fiquemos como nécios, crianças, fazendo orações sem nenhum sentido, pedindo que o Senhor mostre a sua vontade, quando na verdade ela está revelada através das Sagradas Escrituras. Que nesse ano a Igreja do Meia se aplique ao estudo das Sagradas Escrituras, para que possam conduzir as suas vidas de maneira agradável em todas as áreas. Glórias a Ti, Senhor. Vamos louvar o Senhor, distribuir os elementos da ceia. Jesus, do Verbo vivo. Vamos ficar de pé. O herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor, é Jesus. Jesus, Ele é o Verbo. As coisas, somente Ele é o nosso vencedor, vencedor, vencedor. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor. Digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Aleluia. Divisado entre os querubins, na glória tu estás, em trono e estás entre os querubins, na glória, Senhor, na glória. Ele é digno, ó, Ele é digno. Ouve o Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor. Digno de louvor, digno de adoração, digno de... Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, como nós descansamos em Ti, em saber que Tu és um Deus que cuida de nós, dos detalhes mais pequenos, aquele pardal que cai que ninguém vê, Senhor viu, por sinal ele só caiu pela autorização do Senhor. Os cabelos das nossas cabeças, que ninguém tem capacidade para contar, o Pai eterno se preocupa em contar e conhece cada um, para nos ensinar que Ele cuida de cada detalhe. Nós homens não percebemos dessas coisas, isso compete a nós mesmos, mas Ele é soberano, Ele conhece o seu coração.
Ele sabe como será cada segundo desse ano. Nada vai acontecer sem a sua autorização. A vontade decretiva do Senhor vai prevalecer, queira você não. Que bom, que segurança. O fato de nós estarmos aqui é porque Ele decretou que o seu Filho amado Jesus Cristo subiria nessa cruz e morreria por miseráveis pecadores como eu e vocês. Pecado não conseguiu pedir, o diabo não conseguiu, nem a morte. Porque Ele morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós somos o fruto da obediência do Senhor Jesus Cristo à vontade do Pai. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Que nós temos a falar para Ti nesta manhã, a não ser te agradecer, a não ser pedir perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos. Infelizmente ainda somos pó, Senhor. Erramos, mas pedimos a Tua misericórdia. Te agradecer pelos testemunhos contados aqui, outros mais que eu sei, de irmãos que receberam bênção durante esse ano. Os momentos também de tristeza, porque o Senhor se fez presente, isso é uma bênção, nós estivemos sozinhos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício. Este pão simboliza, representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos dele todos nessa manhã. Glórias a Ti, Senhor. Esse é o cálice que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz. E eu abençoo este cálice nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Digno, digno é o Senhor. Digno, Senhor. Oh, digno. Somente Ele é digno. Oh, digno, louvado seja o nome do Senhor. Digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por tudo que aconteceu. Abençoa o Teu povo. Ó Deus, dá a eles um almoço na Tua presença. E à noite estaremos aqui para prestar a Ti mais o culto. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus o abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe o pessoal da live rica e abundantemente. Feliz 2022.